Olá a todos, bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou a Keila Cândido. Eu morei na China há 5 anos, voltei para o Brasil no ano passado, em julho de 2019. Hoje eu trabalho com a cultura chinesa aplicada aos negócios. E nesse bate-papo de hoje eu trouxe o André, que é um grande amigo meu, conheci na China, e a gente vai falar sobre diferenças culturais entre Brasil e China. O André hoje mora no Brasil, veio para o Brasil para trabalhar aqui para uma empresa de tecnologia chinesa em dezembro de 2018. André, se apresenta, quem é você, quando você veio para o Brasil, por que você escolheu o Brasil? Se apresenta para o pessoal. Tá bom. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Zhang Hao, meu nome português é André. Eu comecei a estudar português desde 2012 e agora já faz quase 8 anos que eu aprendi essa língua. E a primeira chegada no Brasil foi em 2014, quando eu fui em Porto Alegre fazer intercâmbio. E aí, depois de um ano, voltei para a China, me formei, fui trabalhar. E em 2018 eu mudei de trabalho, porque eu estava querendo muito vir para o Brasil, trabalhar e morar aqui no Brasil. Aí no final de 2018 eu vim. Então agora, então meu tempo no Brasil, somando tudo, é 2 anos e pouco. É. E André, por que você escolheu estudar a língua portuguesa? Por que o português? Então eu acho que quando eu fui escolher, eu não tinha pensado tanto como é o futuro, como é o mercado de trabalho. Simplesmente queria escolher uma língua estrangeira e e aí quando eu fui estudar, quando eu fui escolher essa universidade, meu pai disse que o português parece um curso bom, porque ele também não sabia. Ele simplesmente viu que tinha um trecho, sim, especificamente falar sobre o curso de português. Então a gente achou um pouco especial esse curso, comparando outros cursos de idioma. Aí foi assim que eu escolhi português. Eu consegui uma nota suficiente para entrar, né? E até eu acho que eu tive sorte mesmo, porque português realmente foi, acho que um dos melhores cursos de língua na minha universidade. Eu estudei na Universidade de Comunicação da China. E não tinha muita pessoa, ou seja, os outros alunos que entraram na universidade ao mesmo ano, né, eles não sabiam que português seria um idioma tão importante, tão bom, né, que garantia um futuro bom, né, comparando com outras línguas. Então, eu acho que eu tive bastante sorte e eu acho que depois de aprender português, eu achei que realmente é um idioma que combina comigo, né? E a cultura brasileira especificamente. É, muitas vezes eu digo que talvez, né, na outra vida eu fosse um brasileiro. Eu falo muito isso, né? E português hoje em dia parece uma língua materna para mim, porque às vezes em casa eu falo português comigo, sabe? Tem uns momentos que a gente vai se falando consigo, né? Então eu falava português, sabe? Até quando eu xingo em palavrão em português também. Nossa, É, então realmente você, assim, a língua está internalizada em você. Bom, se você fala com você mesmo em é, português, agora tem uma outra pergunta. Você sim. sonha em português também? Ou não? Quando você sonha, você Já, sonha já, em já português. sonhei em português, sim, já sonhei em português. AD, eu já conversei, porque meus pais me visitaram em fevereiro, aí eles ficaram no meu apartamento lá em São Paulo, e eles, um dia, ele disse que você estava falando uma língua estrangeira, acho que foi em português, mas a gente não entendia o que era. Totalmente. Foi, Bom, você é quase um brasileiro mesmo, assim. Eu sempre falo para as pessoas é, que, assim, que eu conheço, que eu falo que eu conheço você,
Aham. É o chinês mais brasileiro que eu conheço, assim. Porque você não está no Brasil há muito tempo. Você está há pouco tempo no Brasil, mas você fala É, inglês já muito bem e eu percebo uhum. que os seus hábitos e às vezes a sua maneira de pensar já é bastante abrasileirada, né? Sim, 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 verdade, verdade. Eu E até eu acho que vários amigos disseram isso, né? Mas eu acho que eu sou um pouco brasileiro ainda. Eu não sou tão brasileiro. Tipo, é, neste ano eu percebi que ainda tem mais diferenças, né, entre um chinês e um brasileiro. Às vezes me identifico mais como um chinês. em quais Mas aspectos, por depois exemplo? Porque assim, você trabalha aqui no Brasil numa empresa hum, chinesa, então você convive sim. com chineses, né? Você não convive totalmente com brasileiros só, você convive com chineses. Uhum, Você consegue perceber sim. as diferenças culturais ou no comportamento entre brasileiros e chineses no ambiente corporativo, né, dentro da empresa? Uhum. Eu acho que dentro da empresa, eu sou chinês e que interage mais com brasileiros, com colegas, né? Consigo, assim, bater papo com amigos. Na empresa, na verdade, é um pouco dividido, né? No tempo livre, chineses conversam com chineses, brasileiros conversam com brasileiros, né? Eu converso, às vezes, com colegas brasileiros. A minha internet tá boa ou tá caída? Tá tudo bem, tá sim. Ah, tá. É, diferença no ambiente de trabalho. É, na minha empresa, até eu acho que os brasileiros são um pouco mais chineses também. É, a gente foca muito no trabalho, a gente discute, não vi muitas carreiras, muitas barreiras, não muita diferença não. Mas quando eu falo dos meus clientes, por exemplo, às vezes eu sinto diferença. Por exemplo, quando eu falo com meus clientes, normalmente eu presto atenção com o horário, porque eu sei que eles têm horário comercial e também horário que é dele, entendeu? Então eu sempre tento mandar mensagem antes ou ligar antes das 18, por exemplo. Fora desse horário eu evito fazer. Mas quando eu trabalhava na China, eu fazia muito tipo, já era 21 da noite, mas eu vou mandar uma mensagem porque eu tive umas ideias sobre o trabalho, umas sugestões, ou eu vou mandar um horário nesse horário, mas eu sem esperar, não estava esperando que ele me responda às vezes, sabe? Porque era somente um hábito só que aqui eu tentando me segurar um pouco para não invadir tanto, né, os trabalhos dos outros. Uhum. Essa acho que é uma diferença. E também, por exemplo, eu acho que o mundo de negócio é aqui diferente também. Por exemplo, na China, quando a gente fala que você é vendedor, pessoas vão falar, você tem que saber beber. A primeira conta, normalmente, o diretor vai te perguntar na entrevista, você sabe beber? Ainda bem que eu sou bom de beber, né? Eu também, quando eu fico bêbado, eu não faço coisas ridículas, né? Eu falo muito mais, às vezes eu falo até português com colegas chinês. Já aconteceu isso também, né? Mas é importante você conhecer a cultura de beber quando lidar com o cliente. Aqui não, aqui você precisa ter happy hour com o cliente, mas é uma coisa já é mais agradável que eu acho. Esse ponto eu gosto. Até falar para meus pais, olha só, não precisa se preocupar, eu não vou me perder na rua por causa da cerveja. Eu vou beber com muita, como se chama, meditação, não é meditação, com moderação, né? É, então Uhum. aqui é mais todo mundo aproveita esse ambiente de conversar, de qualquer assunto, sabe? Então já eu sinto mais livre nesse ambiente, né? André, eu vou te Hum, interromper só um segundo para a gente explicar é, para quem está nos ouvindo o que, que é essa cultura de beber, né? Porque isso é uma é, coisa bem da cultura chinesa, né? Você disse até na sim, entrevista de trabalho, o seu futuro aham, chefe pergunta para você se você sabe beber, né? O que aham, é isso? sim, Vai.
Eu sei o que que é, mas eu quero que você, como chinês, explique para a nossa audiência que está nos ouvindo, que não sabe o que que é isso, porque no Brasil as pessoas devem estar falando, mas como assim tem que beber no trabalho? Porque no Brasil a gente É, não bebe no trabalho, né? né? Porque você sabe, chinês na verdade é um povo tímido, né? É um povo que não sabe expressar a nossa emoção diretamente. É um povo mais discreto. Não é totalmente contrário do povo brasileiro. A gente não abraça, a gente não dá beijinho no rosto, a gente tem mais distância entre si. É coisa asiática, eu acho. O Japão é assim também, ou até mais rígido. E PB, então PB, se você souber beber, você consegue porque enquanto todo mundo quando fica bêbado, né? Um pouco bêbado, ficou um tonto. A pessoa solta mais, sabe? E então é mais fácil para você comunicar com o cliente. E alguns assuntos duros muitas vezes são resolvidos no jantar, enquanto você esprenta com os copos. E também o segundo ponto é também sabe beber. Se você, por exemplo, é uma regra, tem que virar o copo, né? Kanbei, o Também. famoso kanbei, tem que E virar copo. Né? fala, Isso fala para as significa pessoas, explica para as pessoas o que é o gambê. kanbei é tipo printar o copo. Mas Saúde. aqui Isso, quando a gente vai aqui no saúde. Brasil, quando a gente brinda, né? Quando a gente bate os É, copos ou as taças, a gente diz saúde. Na China, se sim. diz gambei. E gambei Aham. significa esvaziar o copo, não é isso? Qual que é a tradução? Literalmente é só para ter pó, printar o copo, Hum, né? E não tem nada a ver com desejo saúde para você, desejo é, tudo bom para você. Não, é só uma ação. Vai printar, vai tomar. É, então, ainda bem que os copos são pequenos, né? Mas então é fácil para você virar também. Mas essa é uma ação que mostra que você é uma pessoa direta, você obedece muitas vezes a gente considera tem muito respeito ao nosso cliente. O cliente é o Deus. O que Deus manda para você, você tem que fazer. Então esse é o segundo ponto que eu queria dizer, que mostra sua honestidade, sua honesto, né? Honestidade, não sei se é essa a palavra. hum, Mostra sua sinceridade com sim, esse cliente, porque para fechar um negócio, acho que todo mundo, né, quer entender que você realmente tem uma vontade sincera. Então, virar copo é para você saber é para mostrar essa sinceridade. E também, se para entrar em detalhe, tem muitas mais regrinhas também, tipo onde sentar na mesa, porque é mesa redonda, né? Aí, por exemplo, o dono sempre vai ficar bem, como se chama? Quando você entra numa sala, né? A pessoa que convida, a pessoa que está convidando, é, ela fica vai, de frente. a cara dele vai ficar na frente até na entrada. Mas tem essas regras. Aí você tem que ter ordem de printar. Normalmente, o convidado mais importante, né? Se você convidar o cliente, o convidado mais importante vai ser o printado. Aí todo mundo vai, né? Aí tem muitas regrinhas. Eu passei, trabalhei 2 anos lá na China. Eu tive em umas ocasiões. E cada região é diferente também. Lá eu trabalhava com aço e a gente temos muitos fornecedores lá no norte e a gente era lá do sul, né? E quando a gente foi viajar para o norte, é uma batalha mesmo, porque a gente bebia cachaça chinesa, é paijou, que é muito mais forte que cerveja, né? Tinha que tomar muito cuidado. Eu não gostei muito dessa experiência, para confessar, né? Até muitas vezes eu reclamo que talvez na minha geração, talvez já vai ficar uma coisa mais leve, né? Mas a cultura de beber é muito importante, muito presente. Na minha geração tem os jovens também bebem desse jeito, mas é mais para mostrar, como se chama, irmanidade, né? Para mostrar que realmente eu sou o seu amigo mesmo. Você pode contar comigo, né?
É uma Então demonstração tem também de isso. confiança, né? É um processo de É, construção de confiança. é, O elemento é, da confiança é importante para fazer negócio com os é. chineses. Mas... Então, essa ocasião de PB é realmente uma ocasião que a gente tipo, consegue demonstrar o que a gente pensa, né? Não é você vai beber desse jeito com um desconhecido, não. É sempre são amigos, né? Essa ocasião entre amigos, familiares, tem essa cultura e também com o cliente no mundo de negócio. É. Mas qual que é o limite, André, para você beber e não ficar bêbado? Assim, beber para não para seguir as regras, porque você tem que seguir as É. regras do banquete, mas não beber tanto ao ponto de sair de lá muito bêbado, perdido, sem saber o que falar direito, porque isso pode ser um vexame também, né? Você está fazendo negócio com Então, pessoas. na verdade, na mesa, você nunca sabia quando vai chegar o fim. Tipo, toda vez a gente parece que todo mundo tá tonto. Aí o host, o dono, vai chamar mais uma garrafa para todo mundo dividir. Eu acho difícil você... O fim é que você vomitar. Quando você vomita... então depende, né? Algumas pessoas toleram mais, algumas pessoas toleram menos. Tem pessoas que bebe e já fica com o rosto vermelho. Aí é fácil, até é bom, porque quando a pessoa vê ele ficar vermelho, já sabe que o copo dele não aguenta tanto álcool, e ele já vai ficar um pouco mais em paz. Mas para eu, como exemplo, eu não fico, eu converso a mais ainda, aí pessoas gostam de brindar mais com você. Vai brindar vários turnos, mas aí, isso na verdade significa saber de beber. Aí o meu chefe gosta de me levar para essas ocasiões. Até às vezes você tem que beber para o seu chefe, você tem que cuidar do seu chefe também. Isso é comum na China, né? O Jovem sempre é funcionário cuida do considerado, chefe. o funcionário jovem sempre é considerado beber muito. A pessoa acha que é uma lição obrigatória para a pessoa que entra no mercado de trabalho, saber beber, né? Isso é É, engraçado, né? Porque você não aprende isso na universidade. Você não aprende isso é, antes, porque antes da é uma coisa universidade, genética, eu acho. né? Porque antes da Tem, universidade você é jovem demais para beber. Você é um adolescente, né? Ou você é um jovenzinho. é, Você não aprende isso. é, Mas logo que você é. entra no mercado de trabalho, você tem que saber beber para poder agradar os chefes e seguir Ó, a cultura. falando disso, até eu estava conversando. Eu acho que no Brasil vocês têm mais rígido para não estar bebida alcoólica para adolescentes, né, que não chega a 18 anos. Na China, na verdade, é na ocasião da família, por exemplo. Quando eu tinha 14 anos, 15 anos, os familiares, eles pediram eu beber um copo, 2 copos, sabe? Eles vão dizer, precisa treinar isso, porque você vai precisar dessa capacidade. Ou seja, eu já comecei a beber cedo, mas eu nunca fiquei assim, viciado, sabe? Ficar... É mais também uma ação para mostrar que você é corajoso, sabe? Você não fica tímido na frente do público. Toda a família vai considerar como uma prática necessária para o jovem experimentar, né? Uhum. Porque os pais também sabem muito bem que essa cultura de beber, né? Quem pode beber, na verdade, eu já conheci várias pessoas que sabem beber, conseguem chegar a um nível mais alto na empresa, ter uma carreira mais sucesso até. Eu não sei se é bom. Muito interessante É, isso. isso é Muito uma coisa bem cultural, eu acho. é. Nós não Na temos Ásia isso também. aqui. É, entendeu? Mas E tem muito para estudar sobre essa cultura. É bom experimentar, não é para a gente ficar falar. Tem que você estar, né? E já fica a dica aqui, né, André, para quem está nos ouvindo, que vai fazer negócio na China, que vai fazer reuniões Aham, com os chineses, que vai aham. passar por esse processo de ir para um banquete É, com os chineses e que vai ter que beber, né, com os chineses, ó, porque muitas pessoas é. estranham isso, né? Até eu lembro, tipo, eu tinha uns clientes brasileiros que eles são compradores, né? Quando eles precisam fazer visitas aos fornecedores, só que eles vão visitar vários fornecedores da mesma indústria. Então, muitas vezes, não é uma reunião, sempre vai ter almoço, né, o jantar.
Só que tem chineses que é assim, ó, eles sabem que você tem outras visitas à tarde, mas ele vai insistir, convidar você para almoço. E no almoço, ele vai fazer o máximo para deixar você bêbado, para você não conseguir fazer suas visitas. Eu já ouvi falar dessa história, sabe? É para trabalhar mesmo, para você fechar só com ele. É, tem isso. É, Então fica a dica é aí, onde. quem vai fazer um negócio na Cuidado. China, cuidado. Se o chinês te convidar para almoçar, saiba que ele vai É, fazer você beber. Então toma é, cuidado com isso. é. Né? Mas é divertido. Até é bom, sabe? Ficar bêbado, abraçar. Ah, você é meu irmão, você é meu amigo, né? É isso. O André, e aqui no É. Brasil eu já ouvi alguns chineses reclamando que de algum jeito dos brasileiros, que brasileiro parece que não é confiável, o brasileiro diz que vai, vamos marcar uma reunião, mas aí nunca marca reunião, aí a pessoa some, desaparece, enfim, esse tipo de coisa assim, que nós brasileiros, às vezes a gente não percebe, assim, não entende isso como um problema, ou às vezes a gente fala assim, vamos marcar uma reunião um dia, vamos nos falar, vamos tomar um café, mas a gente não efetivamente marca a reunião, ou a gente não vai tomar café junto, e tá tudo bem, não tem problema, mas eu já vi chineses reclamando É. desse comportamento. O que você acha? Você já passou por isso? Ou tem mais alguma outra coisa que você possa nos contar? Então, quando eu estava fazendo intercâmbio, eu passei isso, eu fiquei bem chocado, primeira, porque era assim, convidei com um amigo, né, que não é tão amigo, mas é que a gente queria se conhecer mais, né, e a gente combinou, acho que foi no final de semana, a gente combinou, na terça que vem, vamos para shopping, almoçar junto, comer sushi, né? Então, no sábado, eu já deixei marcado na minha cabeça que eu teria um compromisso na terça que vem, almoço. Então, na terça, eu não sabia que eu deveria confirmar de novo com ele para ver, tá tudo certo para hoje. Eu fui direto para o shopping. Aí quando eu cheguei ao shopping, eu liguei para ele, cadê você? Né? Mas ele já dizia, não, porque hoje? Né? Ele já, acho que ele esqueceu, eu não sei. A gente remarcou e na segunda vez também não deu certo, mas foi péssimo essa experiência. Eu nunca mais quis ver esse cara. Mas no mundo tipo, neste ano, né, eu trabalhei aqui, quando a gente pede marcar, a gente sempre vai mandar um e-mail convite. Isso é diferente, sabe? Tipo, tipo, com os chineses, a gente faz reunião qualquer hora. Se você está livre, a gente já faz na hora. Não precisa agendar, né? A- eu não tinha muito hábito de usar agenda, mas hoje em dia, como a gente está em quarentena, a gente tem muitas mais reuniões marcadas, né? Então é preciso enviar e-mail. Então, com o brasileiro, então, eu tenho menos esse problema agora. Mas eu sei, por exemplo, happy hour, café, sempre você marca. Não, você confirma. Você marca primeiro, tem que confirmar. Marca e Isso para confirma. confirma no dia, até uma hora antes, né? Porque aí tem um imprevisto, desculpa, alguma coisa. Uhum. Para chinês é meio difícil acontecer isso. Se É, marcar, já está marcado. É, eu já vi um chinês reclamando que o que aconteceu foi assim: marcaram uma reunião, marcou uma reunião com o brasileiro, e aí, é, umas 2 horas antes, o brasileiro ligou e falou: Olha, aconteceu um imprevisto, surgiu uma outra coisa que eu preciso fazer, não vou poder encontrar com você. Mas, é, na verdade, a prioridade deveria. O chinês falou assim: a prioridade deveria ser eu, porque eu já marquei a reunião há mais tempo. é, Então, surgiu é, isso e ele colocou outra pessoa como prioridade, ou outra coisa como prioridade. é. Então, ele se sentiu desrespeitado. É verdade, tem isso, porque tipo quem chega primeiro, né? Eu acho que até o brasileiro teve que entender, né? É questão de fila. Eu que marco com você primeiro, então eu devo ser atendido primeiro, né? Tem um pouco isso. Mas eu já estou mais acostumado com isso. Acho que não sei se para meus colegas como eles acham. Mas assim, eu acho que o chinês acaba tolerando mais, né? Todos assim, todos desconfortos que eles contar, eles vão considerar, é a questão de cultura.
E aí ele fica mais compreensível, sabe? Ele vai, dizer, talvez a cultura é assim mesmo. Então, quando eles concluíram isso, já significa eles já toleraram isso. Mas também significa eles vão tomar mais cuidado quando na próxima vez, né? Agora, André, falando no geral sobre a sua experiência no Brasil, porque até agora a gente tem falado mais sobre as diferenças culturais entre Brasil e China no ambiente corporativo, É, né, no ambiente de negócio. é Mas na verdade. sua vida, no geral, o que que te surpreendeu positivamente e o que que te surpreendeu negativamente no Brasil? Enfim, nesse tempo que você está aqui. Uhum. O que você mais Então, gostou, o que você menos gostou, enfim. é, então, estou aqui no Brasil de novo, né? Na verdade, depois do ano de intercâmbio. Eu queria muito voltar para o Brasil, porque eu estava querendo uma vida mais suave, mais livre que eu teria aqui no Brasil. Então, essa é a minha impressão sobre a vida no Brasil: mais livre, mais alegre, mais feliz, e teria muitas coisas para fazer, a diversidade de cultura, por exemplo, que me atrai muito, né, opiniões das pessoas são mais diversas. Isso também de natureza. Eu acho que também o povo, né? O povo que eu sinto aqui igual ao chinês, são povos simpáticos, né? Mas eu acho que, por exemplo, a distância, eu não sinto tão, como eu posso explicar essa minha sensação? Por exemplo, eu fico feliz de, assim, de cumprimentar com todo mundo, bom dia, boa noite, no elevador ou no ônibus, no restaurante. Na China eu faço menos, né? Pessoas ficam um pouco mais carado isso, né? Eu não sei se por causa do ritmo, acho que é o ritmo da vida influencia os comportamentos. Aqui no Brasil o ritmo da vida é meio um pouco mais lento, né? E também pessoas sabem como aproveitar a vida, né? Pessoas sabem como compartilhar os momentos felizes, né? Eu acho que o atitude sobre a vida em geral, os chineses têm muito a aprender com os brasileiros, né? Os chineses é mais um povo considerado workaholic, né? Trabalhador. E eu realmente senti isso. Eu acho que o brasileiro sabe muito curtir a vida, né? Gastar muito dinheiro para viajar também, e cinema, teatro, essas coisas. Chineses, eu tive 2 anos lá na China e tem muitos colegas casados que já têm filhos. Quando eu vejo a vida deles, eu não sei se eu colocava no lugar né, no lugar dele. Eu disse, eu não gostaria desse tipo de vida, trabalhar, né, voltar para casa e cozinhar para o filho, né, conversar com filhos. É uma vida bem simples. Eu acho que aqui no Brasil eu gosto mais disso. Você Bom, mencionou um aspecto, André, que eu gostaria de comentar aqui, que é em relação é, justamente a. Você falou sobre os seus colegas que têm filhos, né? Que têm é. família, têm filhos. São jovens como você? Os filhos deles, Eles, os colegas ou colegas, eles são jovens como você? eu era o mais jovem na empresa. Normalmente 30 a gente já não considera jovem. Menos de 30 a gente acha que você ainda tem uns anos livres, né, para curtir. É isso A que eu ia te gente tem perguntar, na é, verdade. Eu ia te perguntar sobre. Porque, assim, eu percebia, e os meus colegas chineses falavam, que existia uma aham, pressão da família sobre sim, os jovens se casassem, logo depois é. da universidade, né? Se casassem, formassem uma família. Você passou por isso? Você acha que isso está mudando na China ou continua a mesma coisa? Existe essa pressão ainda? Eu acho que existe, né? Ah, o estilo de vida, né? Como eu estava explicando, eu não tinha o estilo da vida. Eu acho da China é um pouco.
ou para cada chinês, a vida é mais planejada, já é mais disciplinada, que a gente já discute. Quando você chegar em tal idade, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E no momento certo tem que fazer coisas certas. A China, a sociedade inteira, o país, né, é um país mais que gosta de fazer planejamento, né? O governo tem 5 anos, 10 anos, tem um planejamento estratégico, né, para orientar o trabalho, né, durante os anos. Então, dentro da família, também temos esse planejamento, especialmente para os pais, né? Hoje em dia, os pais chineses que nasceram e cresceram numa sociedade onde a economia, como se chama, a economia planejada, né? As coisas, na época deles, eram mais controladas, mais planejadas. Então, para eles, é importante, às vezes, fazer coisa certa no momento certo, certo? Então, essa relação com o tempo a gente valoriza muito. Então, na China, como eu disse, né, para mulher, 25, 26 já é uma idade que precisa casar. E 30 anos para o homem, 30 anos já é uma idade para casar também. Então, segundo as experiências dos pais, quando você passar essa idade, já vai ficar difícil. Aí eles sempre vão falar, eu tinha um amigo, ele se casou somente quando tinha 37 anos, hoje ele não tem uma vida muito feliz. Então, eles vão utilizar esses exemplos, né, de pessoas que se casaram tarde, para pressionar você, né, e para você, né, tentar resolver esse problema pessoal, né. É interessante, até eu às vezes eu brinco eu falo com meus amigos. Na minha família, é exatamente assim, né? Até um bom exemplo para ver. Por exemplo, no colégio, na universidade, até na universidade, os pais não me permitam ter relacionamento com as meninas, né? Porque eles achavam que isso vai te atrapalhar no seu estudo, né? Se o foco deveria ser nesse estudo. E muitos jovens assim, o foco é estudo. Então, é muito raro ter um namoro no colégio, no ensino médio. Até é considerado uma coisa imoral, sabe? Ninguém vai apoiar esse namoro. A gente acha que o namoro na adolescência é puro, é inocente, é lindo, mas não. É culpa, como se chama? Tem essa palavra no pecado. Fazer isso. Na universidade um pouco mais livre, mas também na minha família, meus pais, especialmente minha mãe, não queria que eu já comece a namorar, queria que focasse mais no estudo. Eu segui essa orientação, né? Só que logo depois da formatura já começa, agora é a hora você começa a pensar no seu, o que se chama, seu projeto da vida. É uma coisa mais importante na sua vida. Você tem que já começar a namorar, ter experiência para você não te ficar com uma pessoa. Tem que experimentar várias vezes, até eu chegar à idade de 30 anos, aí você vai casar, já tem experiência, já não vai errar, você vai ter uma vida feliz. Olha, os pais já projetaram isso, né? Até eles vão dizer, quando você casa de 30 anos, nesse ano e aí quando você tiver 31, tá? Já vou chegar no ano eu vou me aposentar nesse ano. Aí você já pode ter filho, aí eu já vou poder ajudar para cuidar dos seus filhos, né? Você pode focar no seu trabalho. Então, esse é o projeto deles. Então, sim, tem essa pressão, né? Os pais, eles interferem muito na vida dos adolescentes, né? E até, eu acho que uma diferença que eu sinto aqui, às vezes eu acho que quase eu pergunto a todo mundo, né? Os jovens da minha idade, os seus pais, como eles veem essa questão de namoro, de casamento?
eles te apoiam, eles te pressionam, né? Aí muitos deles dizem, não, a gente não conversa muito sobre assunto, né? E também é interessante, quando os pais têm menos controle, os jovens sentem mais com vontade. Aí, quando chega o momento, ele acha que ele precisa namorar com alguém, ele vai procurar, né? Não é uma coisa como eu, né? Foi essa vontade de relacionar com alguém, foi meio assim, permitido, limitado durante muitos anos, aí de repente libera. Só que aí, quando chega nesse momento, você não sabe como reagir, né? E o pior é que eu tive relacionamento na universidade, só que não contei para meus pais, né? Aí quando me formei, eles acharam que eu não tinha. E estavam super preocupados. Eles achavam que eu não teria capacidade de amar alguém. É um nerd. É uma coisa muito fria, sabe? Eu sou uma pessoa com muitas emoções. Eu sei como agradar pessoas, como interagir. Só que eles tinham essa preocupação. Então, eles também não me conhecem muito bem, na verdade. Isso é outro ponto de diferença. Bom, mas eu vou resolver, vou dar um resumo sobre essa parte, né? Que os pais chineses, eles interferem muito os filhos, né? Especialmente na decisão do trabalho, decisão de discurso também, né? Eu já tinha comentado que meu pai, ele deu opinião sobre a escolha de curso. Ainda bem que ele fez uma ótima sugestão. E também trabalho, ele não participou tanto, mas ele está satisfeito com o meu trabalho atual, né, mesmo que seja longe, né, mas ele acha bom para a minha carreira. Agora, o que preocupa eles, somente essa questão de casamento. Até quando eles vieram me visitar, eu levei eles para a viagem para o Rio, tirei férias. Na primeira noite, eles não quiseram sair, a gente ia assistir samba, mas eles não queriam. Eles resolveram sentar e conversar comigo bem sério, né, sobre essa questão. Quer saber como começou o plano. Eles queriam me ouvir. Né? Aí também na minha família a gente tem esse hábito de discutir mesmo, sabe? Tem um ambiente relativamente mais democrático, e pelo menos eu consigo falar o que eu penso, né? Mas então, uma diferença, né? Os pais, acho que todos os pais querem que o filho seja feliz, mas para realizar, né? Para o filho virar feliz, né? Os pais dos dois países, ou ocidental ou oriental, acham diferente. Eu percebo que os pais no Brasil, quando pergunta o que você deseja, sobre escolha de, por exemplo, sobre a questão de namorado, casamento, eles vão dizer, ele pode ficar com quem que ele se sinta feliz, né? Então, já não ligo muito. Até se o filho fosse um gay, ele não se importaria, né? Basta o filho ser feliz. Né? Eu não posso dizer todas as famílias brasileiras assim, mas eu vejo que a grande maioria, realmente, para o filho ser feliz, ele acha que dar liberdade para os filhos, deixa o filho tomar a decisão, deixa o filho decidir. Né? E como os pais também. Na China, eles vão dizer, filho, eu sei você é feliz, por isso você precisa seguir minha sugestão. Olha só, essa menina não é boa para você, você tem que procurar outra, eu vou apresentar uma boa para você. Então tem muito isso, sabe? Ele quer você ser feliz, mas ele quer te ajudar, ou te levar, entendeu? De acordo com o plano deles de felicidade. Ele já tinha projetado, eles já pensaram muito, entendeu? Por exemplo, até tinha detalhe, tipo, você já pode ter filho quando chegar a 31 anos, porque naquele ano eu vou me aposentar. Aí eu vou conseguir te ajudar nos filhos. É que é muito comum também os pais, eles ajudam os filhos, né? Mas eu estava comentando outra diferença também, que meus pais não me conheciam muito bem também. Eu sou uma pessoa um pouco, não tenho muito apego ou apego. Não, apego com a família. Apego. Porque eu, em comparação com os brasileiros, né? Até eu acho os jovens chineses, muitos jovens, eles saíram de casa cedo, porque
no colégio, no ensino médio, muitas escolas já têm dormitório para os alunos morarem, né? Então, os pais tinham menos tempo com os jovens, né? Aqui no Brasil, não. Né? Primeiro, a escola não tem esse sistema de dormitório, né? E também os pais, até quando o filho for começar a trabalhar, os pais ainda vão morar junto com o filho. Isso não é muito comum na China. Né? Muitos jovens eles trabalham em Xangai, em Pequim, eles moram sozinhos. Né? Isso é diferente. Então, a comunicação, eu não sei. Eu tenho amigos, eles falam muito com os pais, né? Mas eu acho que, comparando com brasileiros, não tanto. E também, por exemplo, sobre a distância com os pais, né? Eu acho que no Brasil que os pais preferem que os filhos ficassem ao lado, né? Ou morar ou os filhos preferem morar perto da família. Não sei. Talvez você explique melhor. Mas na China, por exemplo, eu acho muito comum que o jovem trabalhe em outra cidade, deixa os pais em casa, e durante o ano só tem Ano Novo Chinês para visitar as famílias. Então, isso é comum na China. Né? Só que eu acho que muitos chineses conseguem aguentar essa distância, porque eles vão valorizar mais a carreira do jovem, entendeu? Porque se você conseguir uma boa chance de trabalho na cidade maior, então fica lá, não precisa voltar, ficar no nosso lado. Aqui na cidade interior não tem nada para você, não tem oportunidade. Acho que é muito mais entender isso. Até para os casais, né? Até eu estava comentando com os amigos brasileiros, né? Um casal que estão juntos, de repente o marido consegue uma chance melhor de trabalhar em outra cidade, o que os brasileiros vão fazer? Talvez o homem rejeita ou levar a esposa. Na China, o que é comum, eu acho que o pai o marido vai sozinho primeiro na outra cidade e deixa a esposa com a família, né, lá na cidade anterior, na cidade de origem. Né? Por exemplo, um bom exemplo é que na minha empresa eu tenho muitos colegas chineses casados e as esposas ficam lá na China com os filhos. Muitos deles vieram como se fossem solteiros, mas todos são casados. Assim, eu tive um amigo chinês que também veio para o Brasil e ele veio sozinho, ficou 1 ano e 9 meses aqui, e a esposa, ele tinha casado há pouco tempo. E a esposa ficou na China, no emprego dela, trabalhando, porque era um emprego bom, e ele veio para o Brasil e ficou aqui, mesmo eles ficaram à distância todo esse tempo, 1 ano e 9 meses, sem se ver. Então, porque ele voltou, porque a China é muito longe, então não dá para ir e voltar para visitar, né? E eles ficaram todo esse tempo. Depois, ele ainda, quando voltou para a China, eles moravam em Pequim, num apartamento em Pequim, ele conseguiu um trabalho em Shenzhen, que é no sul da China. Então, ele foi para Shenzhen, para o sul da China, e ela ficou em Pequim, e eles ficaram separados. E eu como brasileira, com a minha mentalidade brasileira, não entendia isso. Eu falava, mas como vocês são casados e vocês ficam separados? Não, isso. Pois Mas isso faz parte do nosso projeto de vida, do nosso plano. Porque precisamos ter dinheiro, precisamos do nosso emprego, da nossa carreira, para construir a nossa vida, ou seja, para pagar o nosso apartamento, porque apartamento, né, na China é muito caro, dependendo da cidade, principalmente Pequim, sim. O apartamento é muito caro. Então, o que o jovem chinês quer é conseguir um trabalho muito bom para conseguir fazer a vida. E eles conseguiram trabalhos, mas em cidades diferentes. Então, eles entenderam que isso era necessário. Ficar separado era necessário para que eles investissem e conseguissem. Verdade. Até no Brasil, se acontecer isso, até o casal separa mesmo, de verdade, né? Separa de verdade, Mas a China também não é muito comum se o marido trair, né? Ou a esposa trair, não sei. Aí vai ter problema.
Mas eu vejo menos esses casos de separação. Porque também, por exemplo, aqui no Brasil, eu também reparo que muitos amigos, uma família, os pais se separaram quando eles eram criança. Só que na China isso é considerado uma coisa ruim para o crescimento da criança. Os especialistas sempre... Oi? Imagem. Os sociólogos, né? Sociólogos, eles sempre dizem, não é bom para o crescimento da criança. Então, muitas vezes, eu já ouvi falar psicólogo, não é bom para o crescimento. Então, muitos casais, né, até mesmo que tenham problema no casamento, continuam ou não deixam o filho saber, né? Mas eu vi muitas vezes, realmente tem menos casos de separação na China. Hoje em dia, talvez tenha um pouco mais, comparando com antes, mas não é tão comum como eu vi no Brasil, né? Porque imagina bastante agora durante o coronavírus, durante a crise do coronavírus na China, aumentou os divórcios lá. Eu vi uma matéria sobre isso, inclusive que você foi tradutor. Bom, a gente não falou de uma parte do seu trabalho, como você fala português muito bem, né? Pessoal que está nos ouvindo, o André foi tradutor. Ele ajudou jornalistas na China, jornalistas brasileiros. Ele foi tradutor, inclusive, de algumas pessoas do governo brasileiro que esteve na China. Ele foi tradutor também. E, enfim, eu mencionei aqui esse dado sobre os divórcios na China. Quem escreveu essa matéria foi a Vivian Oswald, que é uma jornalista brasileira, e o André foi tradutor dela lá na China, né, André? Sim. A minha experiência foi ótima. Inclusive, o condomínio onde eu moro, ela morava aqui também, até 21 anos, ela me disse. Eu não acredito. Eu disse para ela que eu estou me mudando para o Rio, eu vou me ficar num condomínio na frente do Shopping Rio Sul, que se chama Morada do Sol. Eles não acredito, eu morava lá e também, eu morava lá até 21 anos. A minha irmã até hoje mora lá, ela me disse. É uma coincidência. E André, bom, eu sei que você fala português muito bem. Quem está nos ouvindo também já conseguiu perceber isso, que você fala português muito bem, mas não só você fala português muito bem, como você canta também. Então, para encerrar essa conversa aqui, eu gostaria de te convidar e abrir esse espaço para você cantar, porque eu sei que você gosta muito de cantar, você gosta de karaokê, assim como os chineses gostam também. E o André, gente, às vezes ele abre lá o Instagram dele e começa a cantar músicas em português, que eu acho massa. Então eu vou deixar aqui, André, você finalizar essa live cantando alguma música em português. Eu estava pensando também. Bom, é melhor com música ou sem música? Você decide. Você acha? Se for com música, eu acho que vou... Então, eu canto... Eu vou falar primeiro os cantores que eu gosto, né? Eu gosto de MPB. Mas a primeira música brasileira que eu aprendi não foi MPB. Eu queria que fosse MPB, mas na verdade foi uma música que se chama Ai, Se Eu Te Pego. Quando eu comecei a estudar português, naquele ano, 2012, a música estava fazendo sucesso lá na China. Então, muitos alunos, o primeiro contato com música brasileira foi essa música. Mas depois eu conheci a MPB, conheci o Leãozinho do Caetano Veloso, e eu fiquei apaixonado por essa música, e até o cantor também. Aí, naquele verão, eu aprendi muitas músicas de MPB, né? E depois eu sempre eu mantenho esse contato com música brasileira. E eu acho que essa é a nossa cultura de cantar também, né? Como eu tinha falado. O chinês é um povo não sabe muito expressar muito bem. Então, muitas vezes, eles expressam as emoções, eles interagem através de cantar, né? Não é como aqui no Brasil é dançar, né? Eu digo que a festa aqui, as baladas, lá na China são karaokê. Isso é uma diferença também, porque karaokê você só vai com os amigos, assim, fechado, mas um grupo mais fechado, num espaço fechado, né? E às vezes você conhece amigos dos amigos. Mas na balada, não, você vai conhecer todo mundo, né? Isso é uma diferença também. Sim. E os chineses, quando eles vão para balada, não sabem como reagir.
É difícil, eu imagino. Eu também não curto muito balada, prefiro fazer karaokê. Então, gostaria de cantar Legião Urbana, não é MPB, né? Mas eu sei que Legião Urbana é famosa. Eu sei cantar duas músicas, mas eu acho que eu vou cantar essa música que é Hoje à Noite Não Tem Lua. Essa foi a primeira música que eu conheci eles. Peraí, será que tá ouvindo a música? Tá, eu vou deixar essa música tocando no fundo. Tá. E eu vou... É que eu gosto de imitar o jeito de cantar dos cantores, né? Quando eu canto de um cantor, eu tento o máximo pegar o jeito deles. Deixa eu pegar a letra. Na verdade, já consigo decolar a letra. Mas eu acho que é mais tranquilo. Não sei, eu vou deixar o celular. Vai lá. Vou cantar. Tá. Não, vou cantar. Eu tô... Pode? Bem. Tá bom. Ela passou do meu lado. Oi, amor, eu lhe falei. Você está tão sozinha. Ela então sorriu pra mim. Foi assim que a conheci. Naquele dia junto ao mar, as ondas vinham beijar a praia, o sol brilhava de tanta emoção, um rosto lindo como o verão, um beijo aconteceu. Eu vou segurar um controle, só para fingir. É melhor, sem ela eu não consigo. Nos encontramos à noite, passeamos por aí. E num lugar escondido, outro beijo lhe pedi. Lua de prata no céu, o brilho das estrelas no chão. Tenho certeza que não sonhava, a noite linda continuava, e a voz tão doce que me falava, o mundo pertence a nós. Hoje à noite não tem lua, eu estou sem ela, já não sei onde procurar, não sei onde ela está. Hoje à noite não tem lua, eu estou sem ela, já não sei onde procurar. Onde está meu amor? Muito bem! Muito obrigada, André. Muito obrigada. Obrigado, meu. Muito bom! A gente tem que fazer uma live no Instagram para você cantar músicas brasileiras, né? Sim. Eu queria muito cantar. Muito legal, muito legal. Então, a gente falou sobre um montão de coisas aqui. A gente falou sobre diferenças culturais no ambiente corporativo, nas empresas. Você deu um bocado de dica aí para os brasileiros que vão fazer negócio com os chineses. Falou sobre a vida, né? Sobre a relação com os pais, com a família. Falou sobre o Brasil, aqui algumas coisas do Brasil.
E então é isso, e até cantou, gente. Muito obrigada, né, pela sua participação aqui, nessa conversa sobre diferenças culturais entre Brasil e China.